Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o professor Danilo e hoje nós iremos tratar de um tema um pouco diferente. Nós iremos falar da medida provisória 936, publicada no dia 1º de abril de 2020. Medida esta que foi publicada em razão da pandemia do coronavírus pela qual nós passamos. Hoje, dia 2 de abril de 2020, um dia após esta medida, eu venho aqui fazer algumas análises quanto a este instituto, E acredito que muitos de vocês devem estar curiosos sobre como vai funcionar isso daí, até porque isso é muito diz respeito muito a gente, nós que somos trabalhadores, que muitos temos carteiras assinadas, então é um bate-papo, espero que vocês gostem. Eventuais dúvidas, por favor, deixem aí nos comentários, que eu terei o maior prazer de tentar respondê-las, tudo bem? Tranquilo? Pessoal, como que nós vamos fazer? Não existe outra forma de nós analisarmos essa medida se não for lendo artigo por artigo, inciso por inciso, parágrafo por parágrafo, alínea por alínea, e aí, conforme for surgindo a necessidade, eu vou explicando aos senhores. Tranquilo? Beleza? Podemos começar? Então vamos lá. Primeiro, a medida provisória 936 de 1º de abril de 2020 foi uma medida provisória, é uma medida provisória que contém 20 artigos, dividido em 3 capítulos e 5 seções. Então, a gente começa agora a analisar o capítulo 1 do que fala essa medida. O capítulo 1 ele traz tão somente o artigo 1º. O artigo 1º fala o que a medida efetivamente ela traz para você, trabalhador, para você, aluno, tudo bem? Ou para você que esteja assistindo o vídeo aí. Lembrando, é sempre bom tê-lo comigo. Se inscreva no canal, convide um colega para se inscrever. Tá? O intuito disso daqui é publicar vídeos de forma gratuita para manter vocês inteirados a respeito, tudo bem? O artigo 1º, ele fala tão somente do que, para que serve essa medida, o que ela institui. E ele menciona o seguinte, artigo 1º, esta medida provisória institui o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, e dispõe sobre medidas trabalhistas complementares para enfrentamento do estado de calamidade pública, reconhecido pelo Decreto Legislativo número 6, de 20 de março de 2020, e da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, Covid-19, de que trata a Lei número 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. Então, primeiro, qual é o objetivo desta medida? É instituir o Programa Emergencial de Manutenção de Emprego da Renda, ou seja, ela visa tentar manter o emprego e a renda do trabalhador, tá? Ou pelo menos assim deveria ser. E aí ela fala que esse estado de calamidade pública já foi reconhecido, como nós já vimos dos comentários da medida provisória 927, por meio do decreto legislativo número 6, de 20 de março, E também em razão da lei 13.979, que saiu em 6 de fevereiro de 2020, também nesta tentativa de solucionar os problemas existentes em razão do coronavírus. Tudo bem? Então, praticamente o capítulo 1º só menciona o que foi trazido pela medida provisória. O capítulo 2, capítulo 2, ele já começa a trazer o que a medida efetivamente traz para a gente. E aí ele está assim, capítulo 2, do Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda. Seção 1, primeira parte do capítulo 2, da instituição dos objetivos e das medidas do Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda. Artigo 2º menciona o seguinte: fica instituído o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, com aplicação durante o estado de calamidade pública a que se refere o artigo 1º
e com os seguintes objetivos. Então, primeiro, essa medida provisória ela vai ter a vigência tão somente enquanto nós estivermos sob o estado de calamidade pública que nós encontramos em razão do coronavírus. E aí ele fala, com os seguintes objetivos. Primeiro, preservar o emprego e a renda, ou seja, manter o trabalhador empregado ganhando o suficiente para sobreviver, para ter uma vida digna dentro daquilo que ele já tem. Segundo, garantir a continuidade das atividades laborais e empresariais, ou seja, manter o emprego pleno, né? E também as atividades empresariais em total funcionamento, digamos assim. E, inciso terceiro, reduzir o impacto social decorrente das consequências do estado de calamidade pública e de emergência de saúde pública, ou seja, tentar reduzir as consequências malignas de que esta pandemia do coronavírus está trazendo para a gente, né? Porque esta pandemia ela não traz tão somente prejuízos na seara da saúde, ela traz também prejuízo na área econômica, ela traz prejuízo na área social, enfim, ela é prejudicial em todos os seus aspectos. Tranquilo? O artigo 3º fala o seguinte: são medidas do Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda. Primeiro, o pagamento do benefício emergencial de preservação do emprego e da renda. Inciso 2º, a redução proporcional de jornada de trabalho e de salários. E terceiro, a suspensão temporária do contrato de trabalho. Ou seja, essa medida provisória ela tem ela traz o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, ele traz 3 medidas para que seja possível reduzir este impacto que o coronavírus está trazendo para todos nós. Então ele tenta, primeiro, a primeira medida é o pagamento deste benefício. A segunda medida, a redução proporcional da jornada de trabalho e do salário. E a terceira medida, a suspensão do contrato de trabalho. Tudo bem? Parágrafo único menciona: o disposto do caput não se aplica no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, aos órgãos da administração pública direta e indireta, às empresas públicas e sociedades de economia mista, inclusive as suas subsidiárias, e aos organismos internacionais. Então, esta medida provisória ela não vai se aplicar à União, Estado, Distrito Federal, município, autarquia. Por quê? Eu acredito que deva aparecer uma nova medida, ser editada uma nova medida provisória que vai trazer como vai funcionar o serviço do empregado público, digamos assim, o serviço daquele que presta, né, o seu trabalho para a União, Estado, Distrito, município, o Distrito Federal e os municípios. Tudo bem? Então, até agora nós vimos para que serve, qual é o objetivo e quais são as 3 medidas. Pagamento do benefício, repito, redução da jornada de trabalho e do salário e suspensão temporária do contrato de trabalho. Beleza? Tranquilo até aí? O artigo 4º menciona que compete ao Ministério da Economia coordenar, executar, monitorar e avaliar o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda e editar normas complementares à sua execução. Ou seja, eventuais necessidades de emendar isso daqui, de criar novas normas, a competência para legislar, para coordenar, para executar este programa, ela vai ser exclusiva do Ministério da Economia. Tranquilo? Bom, a partir da seção 2, a gente começa a ver os direitos propriamente ditos. E aí a seção 2 fala o seguinte: do benefício emergencial de preservação do emprego e da renda. E aí o artigo 5º vem e fala o seguinte, fica criado o benefício emergencial de preservação do emprego e da renda, a ser pago nas seguintes hipóteses. Primeiro, redução proporcional da jornada de trabalho e de salário.
e segundo, suspensão temporária do contrato de trabalho. Ou seja, o benefício vai ser pago em casos de redução da jornada de trabalho e, consequentemente, do salário, ou nos casos em que houver a suspensão temporária do contrato de trabalho. Beleza? Parágrafo 1º menciona assim, ó: o benefício emergencial de prestação do emprego e da renda será custeado com recurso da União, ou seja, é o Estado trazendo para si como um equilíbrio da balança existente, como um fator de equilíbrio na balança da relação existente entre empregado e empregador. Tá? Então é uma intervenção do Estado visando o quê? Amenizar os prejuízos que esta relação de trabalho pode sofrer em razão da questão da pandemia do coronavírus. Beleza? Aí o parágrafo 2º vai lá e fala o seguinte: o benefício emergencial de preservação do emprego e da renda será de prestação mensal, ou seja, ele será pago por mês e devido a partir da data do início da redução da jornada de trabalho e de salário ou da suspensão temporária do contrato de trabalho, observando as seguintes disposições. Ou seja, ele vai ser pago por mês, ele vai ser devido a partir do momento em que houver a redução da jornada de trabalho e do salário, ou a partir do momento que houver a suspensão do contrato de trabalho, observando as seguintes disposições. Inciso 1º, o empregador informará ao Ministério da Economia a redução da jornada de trabalho e de salário ou a suspensão temporária do contrato de trabalho no prazo de 10 dias contados da data de celebração do acordo. Tá? Pessoal, é necessário, por óbvio, a realização de acordo entre as partes empregado e empregador para que se possa ter essa possibilidade, sim, de receber este benefício da preservação do emprego e da renda. Tudo bem? Como que vai funcionar? A partir do momento que for feito o contrato, o empregador deve comunicar o Ministério da Economia no prazo de 10 dias. Falar, olha, eu fiz um contrato de redução de salário ou de suspensão do contrato de trabalho com um empregado tal. Ele deve fornecer esses dados ao Ministério da Economia. Avisar, olha, aqui eu reduzi ou aqui eu suspendi. Prazo de 10 dias. Tudo bem? Contados de quando? A partir do momento que foi assinado este acordo. Tranquilo? O inciso 2º fala, a primeira parcela será paga no prazo de 30 dias, contado da data da celebração do acordo, desde que a celebração do acordo seja informada no prazo a que se refere o inciso 1º. Ou seja, será necessária a realização de um acordo. Fez o acordo? Ok. Empregador, 10 dias para comunicar ao Ministério da Economia. Comunicou dentro do prazo de 10 dias, o pagamento deste benefício será feito em 30 dias a contar da realização do acordo e não a contar da realização da comunicação, tudo bem? O que a letra de lei fala contado da data da celebração do acordo. Então, qual seria a sistemática? Faz o acordo. Fez o acordo? Ok. Comunico no prazo de 10 dias. Comuniquei. Dentro de 30 dias a contar da data da assinatura e não da comunicação do acordo, já começa o empregado a receber. Tudo bem? O benefício, inciso 3º, o benefício emergencial será pago exclusivamente enquanto durar a redução proporcional da jornada de trabalho e de salário, ou a suspensão temporária do contrato de trabalho. O que isso quer dizer? Olha, ela vai ser devido. Por quanto? Enquanto durar a redução da jornada de trabalho e, consequentemente, de salário, ou enquanto durar a suspensão do contrato de trabalho. Beleza? Parágrafo 3º menciona, caso o empregador não preste a informação dentro do prazo previsto no inciso 1º do parágrafo 2º, 2 pontos. Ou seja, caso o empregador não comunique que fez o contrato entre ele e o empregado no prazo de 10 dias, convencionado anteriormente, primeiro, ficará responsável pelo pagamento da remuneração
no valor anterior à redução da jornada de trabalho e de salário, ou da suspensão temporária do contrato de trabalho do empregado, inclusive dos respectivos encargos sociais, até que a informação seja prestada. Ou seja, se ele não comunicou, esse prazo que ele ficou sem comunicar, ele vai ser responsável por pagar o salário do empregado, da forma que era convencionada antes dessa pandemia. Ele vai ficar responsável pelo pagamento como se não tivesse acontecendo, entre aspas, nada. Tudo bem? E segundo, a data de início do benefício emergencial de preservação do emprego e da renda será fixada na data em que a informação tenha sido efetivamente prestada e o benefício será devido pelo restante do período pactuado. Ou seja, a data de início vai contar a partir do momento em que ele comunicar. Tudo bem? Então nós temos duas possibilidades. Faço o acordo, fiz o acordo. O acordo realizou? Realizou. Empregador, 10 dias para comunicar. Ele comunicou, começa a pagar 30 dias a partir da data do acordo. Tudo bem? Ele não comunicou. Então, ok. Durante esse período que ele não comunicou, ele vai ser responsável para pagar o seu salário. Beleza? E a partir do momento que ele comunica, aí sim conta 30 dias. Beleza? Então, se avisou dentro do prazo, 30 dias a partir da celebração do acordo. Se realizou fora do prazo, 30 dias a contar da informação prestada. Beleza? Bom, o inciso 3º fala o seguinte: a primeira parcela, observado o disposto no inciso 2º, será pago no prazo de 30 dias, contado na data em que a informação tenha sido efetivamente prestada. É o que eu acabei de mencionar para vocês. Beleza, pessoal? Tranquilo? Bom, o que mais que nós temos? O parágrafo 4º, ele menciona o seguinte: ato do Ministério da Economia disciplinará a forma, ou seja, cabe ao Ministério da Economia disciplinar como será feito. Inciso 1º, a transmissão das informações e comunicações pelo empregador. Então, é o Ministério da Economia que vai ter que fazer um programa, enfim, uma forma que faça com que chegue esta informação do empregador para o Ministério da Economia. Inciso 2º, concessão e pagamento do benefício emergencial de preservação do emprego e da renda, ou seja, o pagamento disso daí vai ser um ato do Ministério da Economia. Tranquilo? Parágrafo 5º menciona o seguinte: o recebimento do benefício emergencial de preservação do emprego e da renda não impede a concessão e não altera o valor do seguro-desemprego a que o empregado vier a ter direito, desde que cumpridos os requisitos previstos na Lei 7.998, de 11 de janeiro de 1990, no momento de eventual dispensa. Ou seja, ainda que você tenha recebido este benefício emergencial, caso você venha a ser demitido posteriormente, não vai ter problema. Você tem direito ao seguro-desemprego da mesma forma, desde que você respeite aqueles requisitos que a lei do seguro-desemprego menciona, né? Em sendo a primeira solicitação, você deve ter 12 meses de registro nos últimos 18 meses, contados da data da demissão. Em sendo a segunda vez de que você requer, você tem que ter 9 meses de registro nos últimos 12 meses a contar da data da demissão, e a partir da terceira solicitação basta que você tenha 6 meses de registro. Beleza? Parágrafo 6º menciona: o benefício emergencial de preservação do emprego e da renda será operacionalizado e pago pelo Ministério da Economia. Então, quem vai operar e quem vai pagar? Ministério da Economia. Parágrafo 7º. Serão inscritos em dívida ativa da União os créditos constituídos em decorrência de benefício emergencial da preservação do emprego e da renda, pago indevidamente ou além do devido, hipótese em que se aplica o disposto na Lei 6.830, de 22 de setembro de 1990, para execução judicial. Tudo bem? Lei de execução fiscal. Se porventura houver este pagamento a maior ou este pagamento indevido, poderá ser inscrito, né, a empresa poderá ser inscrita, ou o empregado poderá ser inscrito na dívida ativa da União. Beleza, pessoal? Bom, a gente volta no próximo bloco e aí a gente continua a analisar a partir do artigo 6º. Tranquilo? Até daqui a pouco.